Olá, bom dia. Você está aqui na CBN Festas e Eventos, né? Nessa manhã de sábado. Vou conversar com o pastor Dinho, ele que vai poder nos contar, né, tudo que passou, né? E por esses meses aí, de agosto até hoje, graças a Deus está numa recuperação cada dia melhor, mas ele passou por tempos difíceis. E eu estava lendo, pastor Dinho, primeiro prazer em estar conversando com você e com os Bom nossos dia, meu ouvintes aqui da amigo Marcos, CBN. toda a audiência da CBN, toda a sua audiência, Marcos. Prazer estar aqui contigo. Maravilha. E eu, antes de fazer esse bate-papo com você, eu estava vendo as notícias, né? Pastor que defendia a cloroquina está internado na CTI. Aham. Pastor agrava está no CTI. Pastor Dinho é entubado, setembro, 2 de setembro. Piora a Aham. situação, estado gravíssimo, né? E aí vem as notícias, vem as notícias, vem as notícias. Aí temos uma notícia: o pastor está começando a melhorar. E depois da posse, mais de 50 dias, né, o pastor Dia tem alta do hospital e volta para casa. E hoje está aí super bem. Então, Sim. para a gente começar nosso papo, a cloroquina que você defendia lá, você tomaria ela hoje de novo ou não? Marcos, eu não sei, para mim parece que não resolveu, né? Tomei aquele protocolo simples, aquele dos 5 dias, né? Da ivermectina, não lembro se eu cheguei a tomar zinco, né? Mas tomei a hidroxicloroquina. E hoje eu tenho conceitos diferentes em muitas coisas depois de ter experimentado, né, a Covid. Eu não excluo isso, mas eu entendo assim, não é um assunto que é minha área, né? Não sou médico, não sou pesquisador, cientista, mas eu acredito que essa questão da hidroxicloroquina é uma questão que ainda precisa ser muito avaliada, porque se tornou uma discussão mais ideológica do que científica, né? Uns que abraçam, né, o assunto como se fosse a solução e outros que rejeitam, né, completamente. Mas como eu li muitos artigos de médicos que adotaram um protocolo de tratamento com a hidroxicloroquina e, segundo as informações deles, as estatísticas deles deram muito resultado, no mínimo, eu acho que você deveria estudar melhor o prontuário desses pacientes, desses médicos que adotaram, para entender o que aconteceu, porque estatisticamente eles mostram um resultado muito positivo. Comigo, aquele protocolo mais simples, eu não sei como que eles fazem o tratamento, aqueles que têm anunciado resultados fantásticos, comigo não funcionou, né? Não deu Tá certo. certo. Mas E, eu fui influenciado pela questão ideológica lá atrás. E hoje eu já aprendi a separar isso, né? A Covid não é um problema de ideologia. A Covid é um problema de saúde. E tem que ser encarado como um problema de saúde. tem que ser encarado com a ciência, então, e não com a Sim, politização. sim. Agora, a ciência é um negócio assim de pesquisa, né? Sim, Não pode ser assim, porque é um médico, porque é um pesquisador e dá uma opinião, porque até hoje eu não vi um bom artigo, não tem um bom artigo científico mesmo, publicado, respeitado, que chega a questões conclusivas sobre porque é uma coisa protocolos de muito tratamento. nova e a gente está aprendendo ainda sobre isso, né? O Então, tem tempo muita vai gente que dizer. coloca a ciência de um lado e do outro. Você fez uma postagem dizendo que Deus permitiu você ter pego Covid para você Sim, poder transmitir isso para as sim, pessoas. Mas quando você gravou esse post, você não pensou que Deus permitiu numa magnitude tão grande como por tudo que você sim. passou, né? Sim, sim, sim. Assim, o meu caso, né, o que aconteceu? Primeiro, eu vou fazer 58 anos agora em dezembro, né? E eu não tenho nenhuma comorbidade, daquelas que são consideradas agravantes para o caso da Covid, né? Então, não tenho idade, né, e não tenho comorbidade. Porém, né, eu acabei entrando na estatística do número das pessoas que têm agravamento de saúde. Você fala isso no final do seu vídeo, Sim, né? sim. E eu achava, né, onde eu errei em muitas coisas, as minhas avaliações antes, né, e por todas as informações que a gente via na mídia, né,
as opiniões de um lado e de outro, e muito influenciado por questões ideológicas. Então, eu acabei me influenciando com alguns valores e conceitos que hoje eu reconheço assim, eu errei. Uma das coisas, eu avaliei mal o poder de contaminação desse vírus. Né? Certo. No começo da pandemia, principalmente assim, estimulado pela minha esposa, tinha todo aquele cuidado, quando chegava em casa, tirar a roupa, passar álcool, tirar o calçado, né? Higienizar. Então, minha esposa muito cuidadosa em relação a essas coisas, e a gente teve isso, né? Esse zelo, quando em Campo Grande praticamente não tinha casos. E Certo. aí você acaba relaxando, porque você vai vendo assim que não está acontecendo nada, você dá uma relaxada. É o que está acontecendo agora. Os casos agora aumentaram Exatamente. demais, porque todo mundo está começando a relaxar cada vez mais. Exatamente. Então, esse relaxamento é muito preocupante. E eu digo isso com experiência, né? Com causa. Porque eu relaxei. Teve um momento assim que eu achava que a contaminação não era um negócio assim tão real. E eu acreditava que, assim, pela minha condição física, se eu tivesse a Covid, eu teria uma gripe. Né? Qual era a minha preocupação, Zé Marques? Poxa, eu vou ter que ficar isolado 15 dias. E eu sou um cara muito ativo, muito dinâmico. Falei, eu não tenho tempo para ficar isolado 15 dias. Achando que Certo. vou ter um resfriado, vou ter uma gripe e vou sair fácil disso aí. Não vou nem para o hospital, não vou internar, vou ficar em casa isolado num quarto, né? E a minha preocupação era perder tempo. E E não como foi é isso que que foi? aconteceu. E como é que foi quando você falou, puxa, eu estou com Covid, mas eu vou tratar aqui em casa, que você viu que o negócio começou a agravar e que você foi para o hospital, você tinha consciência disso e que você conseguiu acompanhar o agravamento do teu caso? Sim. Meu primeiro sintoma foi uma leve dor nas costas. Mas até então você não associa isso a uma possibilidade de estar com Covid, né? Então teve um dia que eu comecei a sentir uma dor nas costas, mas assim nada grave. E aí, só que no dia seguinte, né, deu uma febre, não alta, fiz uma febre leve e deu diarreia. Eu falei, opa, peraí, eu tô com dor. E a dor ainda permaneceu no dia seguinte. E agora fiz febre e deu diarreia, fui testar, né? E deu positivo. Aí eu comecei a cuidar, né? Tomei Em casa. o kit, né? Certo. Durante 5 dias, mas nesse período dos 5 dias eu fui rebaixando, né? De enfraquecimento, cansaço, e eu retardei minha internação. Eu que sou uma pessoa que defendia sempre o tratamento precoce, o homem tem esses problemas, né? Então a Sim. teimosia, eu falava, não, tem que ter tratamento precoce. Mas aí eu poderia ter internado, né, num determinado dia que eu dei uma rebaixada um pouquinho assim na minha saturação. Não foi uma queda grande na saturação, mas eu estava acompanhando isso. E quando chegou 93% de saturação, eu fui no Hospital da Unimed, fiz alguns exames, gasometria, o médico queria me internar, minha filha é médica, queria me internar também, e eu relutei. Né? Eu falei, não vou internar, vou tratar em casa, vou ficar bom, Você não estava vou... tratando também com um médico do Nordeste, né? Se eu não me engano. Estava me acompanhando, fazer consultas online, então ele estava acompanhando meus exames, pedindo exames, esse tipo de coisa, né? E eu acreditei que eu conseguiria vencer com um tratamento um pouquinho mais tranquilo dentro de casa. Mais light, mais light. Então não quis internar quando a minha filha queria me internar e o médico também que me consultou no Hospital da Unimed queria me internar, e eu voltei 3 dias depois já bem pior, né? Já com muito mais cansaço. Primeiro dia eu fiquei no quarto, mas já no segundo dia fui para UTI. E foram 53 dias de internação. Nesse período, eu acho que eu tive tudo de ruim que podia acontecer. Eu tive 2 choques sépticos, eu tive efizema pulmonar, peguei as pneumonias, várias bactérias, tive vazamento de ar, fiquei que nem um baiacu e Você traqueostomizado sentia depois. tudo isso no corpo ou você estava... Parte eu estava consciente, parte eu estava sedado, né? Assim, a primeira semana não foi complicada. A primeira semana eu tinha todas as funções normais, daí lá pelo 10º dia, mais ou menos, que eu fui entubado. E aí, assim, rebaixei muito, né? Chegou um ponto, meu amigo, que assim todos os médicos, eu tenho assim muitos amigos médicos e muita gente que estava acompanhando, buscando notícia, acompanhando meu prontuário, e para a medicina assim era um milagre.
Entre eles A chegaram à gente conclusão. recebia no Whats, todo dia recebia um informe. E os informes Sim, sempre grave, grave, piorou. Cara, bastante, meu Deus. bastante. Todas as pessoas que chegaram no estado que eu cheguei, assim, eles não tinham mais o que fazer para mim, né? Se esforçaram, fizeram tudo o que era possível. Cheguei a tomar Nora, 50 de Nora dobrado, isso aí bloqueia praticamente o rim, para manter, tentar manter vivo, né? O meu tratamento foi assim, bastante radical para poder me conservar vivo. Mas chegou um ponto que eles falaram, não tem mais o que fazer, né? E você tinha consciência desse momento ou não? Nesse tempo, Você sabia, né? assim, eu posso morrer? Opa, com certeza. É? Sim, sim. Antes de eu ser entubado, eu tive uma conversa com o médico, né? Quando ele Ah, veio me dizer que eu seria entubado. Eu não lembro os detalhes dessa conversa, porque algumas coisas assim me fugiram à memória. Eu tenho recordação de muitas coisas antes, durante, mas algumas coisas assim fugiram detalhes. Mas eu tive uma conversa com o médico e eu disse para ele o seguinte: faça tudo o que você tiver que fazer. Tente me trazer de volta. Mas se não der certo, tá tudo bem, eu porque eu estou sei para onde pronto? eu vou. Eu sei para onde eu vou, né? Ah, Eu sou uma pessoa que tem convicção de eternidade, de vida eterna. E eu me preparo para isso. E nesse tempo, né, da inconsciência, eu tive muitas experiências. Então tem um lado que é o lado real, físico, material, e tem um lado espiritual. E eu vivi experiências reais no mundo espiritual, né? você Só pode um contar detalhe. uma, pelo menos? Vou te contar uma, Ah, né, que é bastante impactante. Eu estive no Vale da Sombra da Morte, uma experiência real. Eu não vou agora, talvez, passar todos os detalhes do local, certo. mas um lugar sombrio, duas vezes no Vale da Sombra da Morte. E quando eu chego no Vale da Sombra da Morte, é um lugar muito sombrio. Você olha para a direita, para a esquerda, para cima, para frente, bem sombrio. Lá atrás parecia que tinha uma fonte de luz, como se fosse a entrada do vale. Era como se eu tivesse uma imensa caverna, uma imensa gruta. Certo. Eu não tinha medo daquilo, eu só tinha a visão perfeita do lugar onde eu pisava. Era um grande verme, é um grande, talvez aquele que mais se assemelhe na natureza, porque não existiam elementos da natureza no Vale da Sombra da Morte. Mas o lugar que eu pisava era como se fosse um imenso de um berne, leitoso, branco, não transparente, e com carreiras de pelo, e ele se deslocava como uma esteira rolante e ia me levando para um lugar. E eu tentava andar na contramão dele, aqueles pelos, né, muito simétricos, tinham de 1,20 m a 1,5 m de altura. E você, nesse momento, o que você pensava? Você orava? Você Era falava. desconfortável. Hã? Não era aterrorizante, mas era muito desconfortável, né? Ah, E eu não queria ir para onde ele estava me levando, porque eu ia naturalmente, só de estar em cima dele, ele se deslocava como uma esteira rolante. Eu tentava andar na contramão, aqueles pelos vinham na minha direção, eu cortava os pelos. Então, isso foi minha chegada no Vale da Sombra da Morte. Num segundo momento, no Vale da Sombra da Morte, eu estou num trem, um vagão, e ele chega no final da linha, acaba o trilho. A impressão que eu tenho é que era como se fosse a sétima estação e última estação. Eu desembarco dessa estação, do trem, e já quando eu desembarco para o lado esquerdo, já estou em cima daquele verme gigantesco, aquele berne certo. gigantesco. Só que agora ele não está em movimento, agora ele está parado. E eu olho para frente e daí tenho uma percepção melhor do ambiente. Por quê? Lá à minha frente tem uma luz, né? Aqui ainda é sombrio. Tem um vagão parado à minha direita, estou em cima daquele bicho, né? Parece que ali era o fim da linha também para o bicho, ele teria que ir dali, ele retorna. E lá Certo. na frente eu vejo assim, tem uma luz, como se fosse assim um final de uma grande caverna. E lá mais à frente ainda, já no limpo, na luz, tem um outro ponto de luz muito forte, muito brilhante. E eu tive discernimento que ali era uma outra estação. E aquela estação era uma estação que entrava para a eternidade. E eu sou uma pessoa de fé, que acredito na eternidade, me preparo para a eternidade, estou pronto para a eternidade. Né? E a minha Por isso você inclinação não era ir. teve medo, então. Nenhum, nenhum, porque eu me preparo para a vida eterna. Né? Essa vida aqui ela é passageira. E aí eu Certo. olhava para aquele lugar e ele me atraía. Eu queria ir, porque eu sabia que ele ia entrar na eternidade. Só que para ir àquele lugar, o vagão não me leva, o trem não me leva e o bicho não me leva. Eu tenho que ir com minhas próprias pernas. Mas é uma jornada de meia distância.
Poderia tranquilamente chegar lá, bastava eu atravessar o vale para o lado esquerdo e prosseguir em linha reta até chegar naquela estação. E nessa experiência, o seu físico estava com saúde? Normal. Você estava normal, não sentia nada? Normal. 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 Nisso, o que havia acontecido? No mundo real, eu tinha sofrido meu segundo choque séptico. Isso aconteceu quando todo mundo achou que eu ia morrer. Eles marcaram a data da minha morte. Ela aconteceria num final de semana, de um sábado ou no máximo no domingo. Que é assim, não passa disso. Certo. Não chegaram a declarar, falaram, não passaria daquele final de semana. Eu morreria naquele final de semana. E no mundo espiritual eu estava vivendo essa experiência. Só que quando eu olho para lá, eu quero ir. Mas me veio o discernimento. Eu precisava ir com minhas próprias pernas e eu podia decidir se eu ia ou se eu voltava. Deus me deu a oportunidade de escolha, tanto de prosseguir para a eternidade, como de voltar à vida. E aí, quando eu estou naquele conflito, vou ou não vou, e tentando saber qual era a vontade de Deus, e Deus não me dizia qual era a vontade dele, acho que Deus queria saber qual era a minha vontade. Certo. E aí vem uma voz e fala muito claro, muito forte, né, com muita ênfase, mas tem muita gente orando por você. Eu me arrepio quando lembro disso, aquela voz assim enfática, mas tem muita gente orando por você. Então, eu sabia que as orações... você vai continuar a tua história, mas agora fazer um adendo. Doutor Sim. Henrique Marini estava com a sogra e o sogro dele com Covid na Unimed. E a gente joga tênis. E o Henrique, Zé, você precisa ver a coisa mais linda do mundo. A gente chega lá no hospital, tem uma turma enorme cantando, orando todos os dias para o pastor Dinho. Você precisa ver que coisa bacana. Eles não arredam o pé de lá, né? Então lá, e ele me contou essa história. Agora você está falando isso, mas continua. Exatamente. E não só o pessoal da minha família, da igreja que estava intercedendo, eu não tinha noção, na minha experiência espiritual, eu não tinha noção do que estava acontecendo no mundo real. Depois eu fiquei sabendo que não tinham centenas, mas tinham milhares de pessoas intercedendo por mim, gente na Nova Zelândia, nas Filipinas, em Israel, em Portugal, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, outros países da América do Sul e no Brasil, por muitos lugares. E eu não sou uma pessoa de expressão, não sou conhecido, mas Deus levantou um exército de intercessores. E quando vem aquela voz fala, mas tem muita gente orando por você, eu faço um questionamento. Ele deve ter recebido muito WhatsApp lá em cima. Deixa sim. o pastor Dinho aqui na Terra mais um pouco. Aí ele comunicado você. Exatamente. Quando eu ouço aquela voz dizendo, mas tem muita gente orando por você, aí eu faço outro questionamento. Mas é justo o que eles estão pedindo? Porque eles estão pedindo para eu voltar. E eu estou querendo ir. Aí, de repente, Zé Marques, eu dou um grito. Eu decido concordar com as orações. Assim, a minha decisão de concordar com as orações me trouxe de volta à vida. Aí acabou o Vale da Sombra da Morte e a minha próxima experiência, eu já estou dentro da UTI novamente. E é quando você assim, venceu esse choque séptico. Sim. Mas eu voltei quando eles ainda acreditavam que eu não sobreviveria. E aí assim, eu tentava contactuar com a equipe, né, do cuidado dentro da UTI, tentando mostrar para eles que eu estava vivo e que eu ia viver. O primeiro técnico de enfermagem que chega perto de mim, eu tento dizer para ele assim, eu estou vivo, só que eu estou traquetomizado, tentando falar e ele não conseguia ler meus lábios, né? Não conseguia verbalizar. Não conseguia verbalizar, não podia falar, né? Mas tentar dizer assim, eu estou vivo, eu estou vivo. Daí, quando chega uma outra técnica depois, à minha esquerda, um tempo depois, eu tentava dizer assim, não desista de mim, não desista de mim. Por quê? Porque eles achavam que não tinha mais jeito. Caramba. Mas eu decidi viver. E eu decidi viver no Vale da Sombra da Morte quando eu podia ir para a eternidade ou eu podia voltar. E quando eu decidi viver, eu me determinei. Falei, eu vou viver. Eu vou me recuperar. E de lá para cá, tem sido assim outro milagre. Só milagre. Olha, agora, uma pergunta. Você contando assim, a sua experiência, cara, é muito prazeroso, muito gostoso de ouvir, né? Porque nos ensina muita coisa. Mas, assim, o sofrimento da carne, me conta um pouco, porque você deve ter sofrido pra caramba, traqueostomia, choque séptico, todas as coisas. É uma doença que castiga muito?
José Marques, meu amigo, não quero que ninguém passe por isso. Porque, assim, hoje eu sou um milagre por estar vivo e sou um milagre na minha recuperação. Aquilo que os médicos diziam que levaria no mínimo 2 meses de evolução, eu fiz em 2 semanas. Mas eu passei, depois que eu decido voltar à vida, que eu decidi viver e lutar pela vida, eu passei momentos terríveis, 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 né? Assim, tanto na questão da respiração, a falta de ar, a necessidade da sustentação por uma respiração mecânica, muita secretividade, secretivo, 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 tinha que fazer aspirações constantes, eu ficava assim, às vezes, horas com tosse intermitente e tossir com um traque, é um negócio muito esquisito também. Porque E isso não te abalou mentalmente? Me deixou um pouco ansioso, né? Não me deixou assim abalado emocionalmente, não fiquei com nenhum tipo de trauma emocional, não fiquei rebaixado emocionalmente, né? Não fiquei depressivo, mas eu ficava ansioso porque eu sabia que eu saía dali. Eu sabia que eu ia ficar bem, eu sabia que eu ia me recuperar, mas foi um processo dentro da UTI, um processo lento, 53 dias total da minha internação, né? Então foi um processo de recuperação bastante lento, de desmamar de toda a medicação, da adrenalina, de remédios 100 vezes mais forte do que morfina, que me sustentou. Hoje Né? você toma remédio ainda? Não, praticamente nada. Né? Ainda estou tomando um pouco de corticoide, porque a recuperação do pulmão é um negócio muito gradativo, muito lento, né? Sim. Com a Covid. Clinicamente, estou muito, muito, muito bem. Né? Mas, assim, os exames ainda falam assim, tem que cuidar, tem uma área significativa do pulmão ainda comprometido, então você não pode facilitar com isso. E isso qualquer pessoa que tenha um pouco de agravamento com a Covid. Força, estou recuperando bastante. Alguma Mas, assim, sequela, olfato, nada, paladar? nada. Absolutamente nada. Mas eu perdi 1/3 do meu corpo. Né? Eu entrei Você no perdeu 30 quilos, né? 1/3 do meu corpo. Evaporou 1/3 do meu corpo. E agora eu estou recuperando isso, tentando não recuperar com massa gorda, mas com massa magra. Né? Dá trabalho, amigo, você sabe disso. Né? Que é Não bem é fácil. Engordar é fácil. é verdade, que é bem melhor. Ter a massa magra não é fácil. E você acha que se você não tivesse fé e determinação, a gente não estaria batendo esse papo aqui hoje? Estaria longe. Porque eu fico Assim, assim, quando eu te liguei, né, para a gente combinar essa entrevista, eu falei para você, eu tenho vários telefones, né, números de sim, telefones no meu telefone, que hoje, se eu exatamente. ligar, não atende mais. São amigos que partiram, Eu né, também, por causa dessa doença. eu também. E assim, o que isso me faz refletir muito, e a gente que acaba sendo formador de opinião, a gente tem uma responsabilidade muito séria em relação a isso. Porque as pessoas não conhecem, não entendem, e às vezes, principalmente o mais jovem, aquele não vai realmente ter nada. Só que ele pode ser portador do vírus para uma pessoa que pode vir a óbito, né? Pode ter Uma uma pessoa que é da família dele, uma pessoa que ele ama, uma né? festinha de aniversário, às vezes, né? Uma reunião de aniversário, se uma pessoa chegar lá e está contaminada, pode ter uma pessoa mais idosa, com algum tipo de comorbidade, contrair o vírus. E para quem está ali cheio de saúde, pode não ter nem sintomas suaves ou até nem sintoma. Mas para o outro que contrair, né, pode agravar. E como a gente tem tantos amigos que partiram, tem quantas pessoas que poderiam estar vivas hoje? Sim, Né? E já verdade, foram. Já verdade. foram. Né? Por quê? Porque contaminaram. Eu também contaminei por um descuido. Né? Eu acho que nós temos que usar nosso poder de formação de opinião, de influência, para trazer consciência. É necessário cuidar. O vírus está aí, Quando você não fala tem controle. descuido, é não usar máscara, não limpar as mãos com álcool, ter uma proximidade com aglomerações, é isso? Exatamente. Todos esses cuidados de biossegurança são importantes. Né? Eu não sou a favor de lockdown, né, porque me parece que isso não funcionou em lugar nenhum. Só quebra a economia, traz um monte de outros problemas. Né? E felizmente aqui nós, em Campo Grande, não precisamos ter lockdown, mas eu sou a favor de todo o cuidado, até do distanciamento, né? Você fazer higienização,
está em público, use a máscara, né? É desconfortável. Agora, para mim, por exemplo, que já tive Covid, hoje não, nem transmito e nem sou contaminado agora, né? Certo. Mas eu preciso dar exemplo. Eu preciso ser exemplo para os outros. Então, eu saio de casa, eu vou sair de casa, vou colocar máscara, vou dar bom testemunho disso aí, né? Tem que ser exemplo para as outras pessoas, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas, voltando à sua pergunta, se eu não tivesse determinação, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui. E se as pessoas não estivessem orando por mim, eu não estaria aqui. Então, hoje, sempre criei no poder da oração, mas hoje eu creio muito mais. Eu estou vivo, porque muita gente orou por mim. Olha E aqui. porque Mas foi o que você plantou, né? E foi o que você colheu. Essas orações, as pessoas que estão orando por você, que gostam de você, é a sua plantação, né? Exatamente. Eu tive muitas outras experiências nesse tempo, vou ter oportunidade de compartilhar, né? Não, você vai ter que escrever um livro, né? Já tem o título do livro, é Ah, Desistir Jamais. olha aí. Desistir jamais. Tem muita coisa nesse sentido assim de fé, da oração e da determinação. O pastor Dinho, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse uma coisa. É que Deus pegou um caboclo bem preparado, né? Que seja meio preparado com fé, determinação e também preparado para a vida eterna. E o cara que não está preparado, como é que ele enfrenta isso? Ele pode se preparar durante a doença? Vai ter chance ou não? Eu acho que todos nós temos que levar a sério, né? Quantos amigos nossos, né, que estavam vivendo uma vida tranquila, saudável, esse vírus quando pega, assim, um dia você tem 20% do seu pulmão comprometido, no dia seguinte você já tem 50%, e daí no outro dia você já tem 80%. Então é muito a evolução Muito rápido. no pulmão, e depois vem essas bactérias oportunistas, né? O problema que te mata não é o vírus, o que te mata depois são as bactérias oportunistas que pegam um pulmão debilitado. Mas quantas pessoas, né, que hoje, nossos amigos não estão mais aqui, que tinham sonhos, projetos, se prepararam para coisas aqui nessa vida, e que são sonhos que não vão mais se cumprir, né? E muitos deles talvez não tenham se preparado para a eternidade, que é uma coisa real para todo mundo. Nós não sabemos quais são os projetos e sonhos que nós vamos conseguir viver, realizar nessa vida, mas todos nós vamos passar para uma vida eterna. E Então, como se todos precisam, preparar para a eternidade? tem que se preparar. Só tem um caminho, só tem um caminho, né? Deus é real. Tive experiências maravilhosas com Deus, maravilhosa. Vai fazer parte do livro, vai fazer parte de um testemunho que eu vou começar a ministrá-lo agora em dezembro na igreja. Você podia fazer uma série no YouTube. Você já tem a série de Israel, né? Você poderia fazer uma série contando as suas experiências, né? Eu acho que seria muito legal para a gente poder compartilhar e a gente ficar sabendo. Com certeza, com certeza. Eu vou contar a experiência, depois a gente edita isso aí, dá uma organizada, dá uma trabalhada legal nisso aí, né? Mas vai ser, eu creio que vai ser edificante e vai ajudar muitas pessoas que não sabem, né? Como é que me preparo? Eu quero ajudar as pessoas a se prepararem, né, com a minha experiência de vida, de fé, de crença, de conhecimento, né, na palavra de Deus e nas coisas espirituais. Mas só existe um caminho. Você tem que olhar para o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e o mediador entre o homem e Deus é o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados. Não tem outro caminho, né? Não, boas obras não salvam, sacrifícios não salvam, porque o preço da salvação é tão elevado que, por mais que eu faça, mesmo que eu dê tudo da minha vida, é insuficiente para pagar esse preço. Então, Jesus pagou o preço, né? Ele morreu na cruz para a redenção dos meus pecados, perdoou todos os meus pecados, né? E me transformou. Eu sou um testemunho, né, de uma pessoa que não tinha destino na vida e que, ao conhecer Jesus Cristo, tudo foi mudado, transformado. Eu sou uma pessoa transformada por Cristo, né? E hoje eu tenho muita convicção de aonde eu vou passar a vida eterna. E eu não tinha Você já isso. esteve perto lá, né? Você já viu de Coloquei perto. o pezinho do lado de lá. Assim, eu tive com um pé de lá e o outro no sabonete. Você esteve perto, pode escolher. Mas, ó, quero agradecer a entrevista. Assim, estou feliz, né? Porque você está forte, saudável,
podendo passar agora mais mensagens para as pessoas, né? Não só a mensagem para se cuidar aqui na vida terrena, mas também para se cuidar espiritualmente e para se preparar para a vida eterna, que como você falou, e é verdade, a vida ela é muito ligeira, muito passageira e muito rápida. Deus me deu a oportunidade de viver novamente. E eu decidi que eu vou gastar minha vida para poder ser vividas, para poder abençoar pessoas, né? Esse é o meu projeto. Eu quero chegar lá com mais galardão. Quero chegar lá assim, olha, eu me esforcei, dei o meu melhor. Sua responsabilidade aumentou agora, porque ele deu um bônus para você, né? Então... Exatamente. E a Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vou tentar honrar, né, essa oportunidade que Deus me deu de viver mais tempo aqui, poder ser útil, para poder ser bênção para a vida de pessoas. Não tenho sonhos, Maravilha. Projetos, assim, coisas desse mundo não me pegam mais, não me prendem mais. Não pegava antes, agora muito menos, né? Eu não tenho ambições passageiras. Eu falo que eu sou o cara mais ambicioso que eu conheço, porque as minhas ambições são para a eternidade. As passageiras vão acabar. A da eternidade vai durar para sempre. Então, eu estou focado lá e quero poder ser útil, né, para as pessoas que eu conheço e para as pessoas que eu não conheço, ajudando elas a... Tem previsão quando você volta para a igreja? Sim, já marquei o meu retorno. Dia 2 de dezembro, numa quarta-feira, vou dar o meu testemunho e vou repetir no dia 6 de dezembro, domingo de manhã e domingo, final da tarde, às 18 horas. Quarta-feira, Mas você já está com esse gás todo assim para fazer 2 num dia só? No gás, meu irmão. Estou aqui, ué. Maravilha, então. Meu jovem, muito obrigado pela entrevista. Está chegando o nosso tempo final aqui na rádio. Mas a gente vai bater mais papo à frente aí, tá bom? Legal, amo você. Maravilha. Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua audiência. Deus é amor, Deus Maravilha. É real, Deus é verdadeiro e Deus é abençoador. Obrigado. Então vamos ficar por aqui e volto no próximo sábado com mais um entrevistado aqui no CBN Festa Eventos. Um grande abraço e até lá.